Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja viva. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Amém. Quem está livre aí, diga amém. Amém. Então, pegue a palavra do Senhor, que daqui a pouco nós vamos fazer uma outra oração, vamos lançar a rosa. Mas pegue a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Mateus 7, a partir do 24, nós vamos ler, vamos meditar e vamos viver a palavra do Senhor, amém? Mateus 7, 24, quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim, são os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as será comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, por quê? Foi edificada na rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Digam todos amém. Amém. Assenta aí no seu lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós lemos os dois fundamentos. O fundamento na rocha e na areia. E hoje nós vamos pensar e vamos meditar e vamos ver como que está a nossa vida para com Deus. Aqui fala de um homem, quando está falando aqui de homem ou de mulher, do ser humano, que lê a palavra e pratica a palavra. E o que não pratica a palavra. Com Deus não existe meio termo. Ou é ou não é. Aqui ele está dizendo, é o que lê e pratica, que lê não pratica. Os dois fundamentos. E eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que falam a Bíblia até de cor, alguns versículos, que eles são assim, conhecedores da palavra, mas não vivem a palavra. Alguém conhece gente assim? Acredito que todo mundo conhece um cidadão mais ou menos assim, né? Que conhece a palavra, que se você hoje for debaixo dessas pontes, viaduto, onde fica pessoas da rua, mendigos, se você começar a pregar para eles, você vai ver que eles falam, muitos deles falam a Bíblia. Muitos deles sabem versículos de cor. E se deixar, eles pregam para você. E são pessoas que lê, mas não pratica a palavra do Senhor. São pessoas que fazem casas na areia. Você pode ir, quando você vai à praia, você chega lá, você vê pessoas, artistas, que realmente faz cada castelo na areia, cada coisa maravilhosa, que você olha assim, você fala, gente, mas que artista, né? Que fez aquela coisa linda na areia, aquele castelo maravilhoso. E quando você olha, dá até dó, que de repente vem uma onda maior, vem e arreda ali aqui, passa ali e traz aquilo, vai tudo para o chão. Quando não, o vento, vem um vento forte, joga tudo no chão. Às vezes até mesmo uma criança passa jogando aquilo tudo no chão, porque aquele castelo, por mais bonito que seja, por mais bacana e criativo que seja, é um castelo feito na areia. E assim é comparado a pessoa que ela não vive a palavra, ela não pratica a palavra do Senhor. É aquela pessoa que ela sabe, mas o saber, o repetir, fica igualzinho um papagaio. Já viu o papagaio? Papagaio, ele repete o quê? Repete o que você fala. Não é mesmo? Então algumas pessoas são igualzinho um papagaio. Elas ouvem,
mas não pratica. Assim que muitas pessoas estão dentro da igreja, elas até falam versículos bíblicos, porque até Satanás, não foi assim que ele tentou Jesus? Foi dentro da palavra. Porque até o diabo, ele conhece a palavra de Deus, e muitas vezes ele faz com que as pessoas, por isso que existe o engano, porque a pessoa se engana, achando que aquilo é de Deus, porque fala a palavra de Deus. Quando a pessoa se engana no espiritismo, onde eles falam assim, olha, mas lá fala de Deus, lá até abre a Bíblia. Até abre a Bíblia, mas não tem a revelação do Espírito Santo. Quando se fala de denominações e religiões e seitas que estão por aí, que falam a palavra, lê a palavra, mas não pratica aquilo que a palavra manda fazer. E é esse um dos maiores enganos de Satanás, é achar que a pessoa que lê a Bíblia, ou mesmo que fala alguns versículos bíblicos, que essa pessoa, essa pessoa, se ela não praticar, ela está igualzinho Satanás. Satanás também sabia a palavra. Satanás a mesma coisa, ele entendia, sabia, e ele foi contra a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender, quando a palavra de Deus, quando a Bíblia fala assim, que o homem que lê e pratica a palavra, o que acontece com esse homem? Esse homem, ele tem as promessas que essa palavra traz. Tudo na palavra de Deus gera promessas maravilhosas do Senhor. Quando o Senhor, ele fala, ele lança um desafio para o homem, ele lança um desafio já falando o que ele vai receber de bênção, se ele praticar essa palavra. Quando Deus, ele diz assim, olha, trazei todos os dízimos e oferta, o que ele está fazendo? Ele fala assim, olha, porque eu repreenderei o devorador, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida, e mais ele fala, olha, todos que olharem para você, vai ver que você é uma terra deleitosa, quer dizer, um abençoado, uma bênção. É isso que a palavra de Deus diz. Ele manda fazer algo, mas ele também te fala, olha, mas se você fizer, você vai ter a bênção da prosperidade e da provisão. Eu hoje de manhã, pela manhã, a Vilma deu o testemunho dela. Ela estava em casa e de repente ligaram para ela, da Polícia Civil, e disseram para ela assim, olha, cronaram o seu cartão, e quem cronou está comprando em euro, está fazendo compras, nem era na nossa moeda, em euros. Ela, na hora, desorientou, falou assim, que isso? E foi para lá, para a delegacia. E quando chegou lá, e ela no meio do caminho disse que pensava assim, eu sou dizimista fiel, não aceito prejuízo na minha vida. E quando ela chegou lá, e foi para o banco, é que ele vai para ali, vai para cá, vai para ali, encurtando o assunto, ela me passou uma mensagem que ela estava quase passando pelo telefone de alegria. Ela falou, pastora, a senhora não vai acreditar. Senhora, olha, eu cheguei no banco, o banco conseguiu bloquear o meu cartão, fez outro cartão, e eles conseguiram, só uma compra que eles conseguiram fazer, e essa compra que eles fizeram, o banco me ressarciu. Olha para você ver o que Deus fez. Pode bater palma e dar glória a Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Por quê? Porque quando a palavra de Deus diz, olha, Malaquias, ali no capítulo 3, versículo 8, sabe o que Deus diz? Deus diz assim, ó, roubará o homem a Deus? Todavia vós me dizeis, em que te roubamos, Senhor? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. E ele diz assim, olha, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós toda a nação. Mas ele fala, olha, mas trazei, é uma ordem. Ele não está dizendo se você tiver empregado, se você estiver trabalhando, não, trazei todos os dízimos e oferta na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Por vossa causa eu vou repreender o devorador e os gafanhotos do inferno, e todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias
é um livro da sentença, um livro maravilhoso que fala justamente dessa coisa de nós entendermos quem é Deus. Dai a honra a quem é de honra. Se eu sou pai, onde está o respeito, a honra? E quando o Senhor, Ele diz assim também, olha, quando o Senhor diz assim, filhos, honrai os seus pais. Aí Ele fala assim, para que sejam longos os seus dias na terra. Olha o que Ele diz. Primeiro Ele diz, olha, honra pai e mãe. Depois Ele fala assim, se você honrar pai e mãe, você vai ter longos dias aqui na terra. E é por isso que muitos estão morrendo jovens, porque estão desonrando e desobedecendo os seus pais. Mas quando Deus lança uma palavra, Deus lança uma promessa. Quando nós estamos fazendo da nossa vida espiritual uma vida na areia, sabe o que acontece? Qualquer coisinha nós, desmorona, cai na fé, desvia. Por quê? Porque o que traz raiz profunda de uma vida cristã é a palavra de Deus. O que faz com que nós tenhamos raízes profundas é a palavra de Deus que liberta, que transforma, que lava, que limpa, que protege, que prospera. E é isso que o diabo tenta roubar. Porque uma pessoa que só vem na igreja, senta, vai embora, volta de novo, senta, vai embora, e não pratica a palavra de Deus, essa pessoa, sua casa está sendo na areia. E essa casa, a qualquer momento, ela vai cair, ela vai ceder, ela vai desmoronar. Mas quando uma pessoa ela pratica, abre aí a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no 5º livro da Bíblia. De lá para cá, o 5º livro, Deuteronômio, no capítulo 28. Olha o que diz a palavra do Senhor, só bênção, só vitória. Deuteronômio, capítulo 28. Aí no 5º livro da Bíblia, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 28. Achou aí? Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 2, a partir do versículo 2. Se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas essas bênçãos. Olha as bênçãos que Deus tem para nós, mas nós precisamos conhecer essa palavra. Precisamos viver a palavra. A primeira bênção diz, olha, bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Diga amém. Olha a segunda bênção. Bendito o fruto do teu ventre, está falando dos filhos. E o fruto da tua terra, que é o seu trabalho, o fruto dos animais, das crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ele está falando de prosperidade. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, a sua cozinha, a sua despensa. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. Quer dizer, todo lugar que você for, você vai ser bendito quando você entrar. Quando você sair, você vai ser bendito também. Halamachuri canta lamas. 7. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia, ramacharama. Você não tem noção do que é isso que nós estamos lendo, não. É qualquer um, é aquela palavra lá em Isaías que se cumpre dizendo, todo aquele que se levantar contra ti, cairá diante de ti. Aleluia, porque isso é que acontece. Aquele que levanta contra o ungido do Senhor, a Bíblia diz, olha, que está mexendo com o branco lá do olho. Tenta pôr o dedo lá no seu olho, tenta pôr o dedo lá dentro, você ainda mais vai querer fazer isso. E uma pessoa que mexe com o ungido do Senhor, meu irmão, esses que se levantam como inimigo do servo do Senhor, Deus está dizendo assim, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Uma pessoa que tenta pôr o dedo dentro do seu olho, você vai revidar. E assim é com Deus. Aquele que tocar em você, toca em Deus. Ele está falando aqui, o Senhor, ele diz assim, o Senhor determinará a tua bênção, que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dará o Senhor teu Deus. Achando você meio frio. Você está com frio? Está com frio? Então faz favor de dar um amém mais forte aí, por favor. Porque eu estou com calor.
Se você tiver com frio, você dá uma sacudida aí. Porque o Espírito Santo, que essa palavra aqui, tem poder para te aquecer aí. A gente sai pegando fogo com a palavra dessa aqui, ó. No 9 está dizendo assim, ó, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo Senhor e terão medo de ti. Aleluia! Ela baixara canta lamar. Oh, glória a Deus! Vai ter medo de ti, que vai olhar para você assim, ó, e vai ver assim, você é um gigante. Falar, olha, nesse aí não pode tocar não. Esse aí não pode não, porque é ungido do Senhor. Aqui diz assim, ó, o Senhor te dará abundância de bens. Ah? Você está frio, tá vendo? Olha para esse irmão e fala com ele, você está frio demais, meu filho. Assim você não recebe isso não. Desse jeitinho, nessa friagem que você lá vai aí, ó. Não, aí não dá não, ó. O negócio dele, eu tô toda arrepiada de ver Deus falando aqui, ó, e sentindo. Olha, Deus está falando assim, ó, o Senhor te dará abundância de bens. No fruto do seu ventre, no fruto dos animais e no fruto do solo, e na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não pegarás emprestado. Oh, glória a Deus, aleluia. Xaracanta lama. Ainda tem mais. Ele diz assim, ó, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Bate palma e dá glória a Deus aí. Todas essas bênçãos e muitas outras mais, está garantida se a pessoa conhece a palavra e vive a palavra. A casa dessa pessoa será na rocha. Vem o vento, porque o vento, se você reparou aí, o vento, a tempestade, os rios enche, as enchentes, a confusão, isso é para todo mundo. A diferença é que tem uns que vão desabar e tem outros que vão estar na rocha. Bate o vento, bate a tempestade, tsunami, seja o que for, mas vai bater na rocha e não tem poder de abalar essa rocha. E essa rocha é Jesus. Sabe quando o Senhor ele diz assim, eu vou abalar alguns que estão aqui agora. A palavra diz assim, olha, quem crê e for, será salvo. Sabe o que quer dizer isso? Quem crê e for batizado, tem seu nome escrito no livro da vida. Tem promessa de salvação. Tem promessa de casa no céu. Mas quem conhece a palavra, se eu falar que todos esse versículo, todo mundo aqui já deve saber de cor. É ou não é? Todos já sabem de cor, porque eu falo quase todo disso aí. Mas e a prática do negócio? Se cair duro, sem passar pelas águas, conhecendo a palavra, vai para o inferno. Simples assim. Porque a palavra de Deus diz que o homem, o ser humano, ele é injustificável. Porque a palavra está aí. Hoje a palavra está no rádio, na televisão. E essa palavra é a mesma desde o tempo
em que não tinha nada disso. Nada disso. Na época lá que há uns 100 anos atrás, vamos dizer, na época de Aimee Semple McPherson, a fundadora da nossa igreja, tinha nada disso. E era indesculpável. Não tinha televisão para pronunciar a palavra de Deus para todo lado. Não tinha os outdoors. Não tinha internet. Não tinha, olha, nem um telefone para se comunicar, para falar de Jesus. E a dificuldade que era para se ter uma Bíblia. Ainda tinha um monte de gente falando assim, que se você lesse a Bíblia, ficar doido. O catolicismo levou o povo a acreditar nisso. Que se você lê a Bíblia, você fica louco. Agora, se a pessoa já tem uma tendência para loucura, qualquer coisa que ela fizer, ela vai chegar lá. Agora, se a pessoa, ela lê a palavra, ela vai ficar tão inteligente que ela cria raiz. Que eu vou te contar uma coisa, olha, você pode pisar no meu calo, na joanete, graças a Deus, não deixa eu ter joanete não, se eu tenho pavor da joanete. Mas ó, pode pisar no calo, na unha encravada, pode pisar onde for. Meu irmão, a raiz é profunda em Jesus. Olha, quem está em mim é maior do que o que está no mundo. E é isso que nós temos que entender. Jesus não pode ser uma modinha na nossa vida, que passa, que vai passar. Jesus tem que ser para nós o que Ele é: o Senhor, o Salvador, o Deus eterno, soberano, fiel, está acima de todas as coisas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Sempre será. Aquele que constrói a casa na rocha. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje pode passar patrola em cima de você, mas debaixo da patrola você já está vendo que amanhã vai ser melhor do que hoje. De que Deus já tem um plano para a sua vida. De que Deus já tem um projeto traçado para a sua vida. É assim que nós temos que ter. Raiz profunda, a ponto de não termos simplesmente uma religião, ou ter esse pensamento: todas as religiões levam a Deus. Bobagem de Satanás, engano maligno. Que leva a Jesus, ó, é a palavra. Homem nenhum tem poder de te levar para o céu. Seita, nem religião nenhuma te leva para o céu. O que leva para o céu é a palavra de Deus, que diz: quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E a Bíblia diz, olha, que pode ser tirado, olha, o que for, mas a palavra, ela continua sendo a mesma. Se hoje você chegar nos Estados Unidos, você pegar uma Bíblia escrita no inglês, no francês, no hebraico, no aramaico, seja lá no grego, seja onde for, no japonês, seja no, sei lá qual for o idioma, ou mesmo nos dialetos, seja como for, a palavra é a palavra e pronto. É a mesma palavra que nós estamos lendo aqui hoje, é a mesma que está sendo lida em todo o mundo, porque a palavra de Deus, ela é uma só palavra. Se você tem a palavra de Deus e pratica essa palavra, independente do que o homem está fazendo, homem é terreno. Se você ler a palavra e começar a viver a palavra, você vai ver Deus agindo na sua vida de uma forma sobrenatural. Você vai ter as experiências profundas com Deus. E essas experiências profundas é que mudam a nossa história. É experiência com Deus que muda a história. Milagre não muda a história de ninguém. Se tiver um paralítico aqui hoje, e eu fizesse uma oração e ele saísse andando, vocês iam agarrar lá em cima do teto, tanto glorificar, mas isso não muda a vida de ninguém. Se o cego tiver e começar a enxergar, ou mudo a falar, isso não muda a vida de ninguém. Isso é maravilhoso de ver, mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas a única coisa
que faz a diferença na vida de um ser humano é o caráter mudado. Caráter, mentalidade mudada. Só Deus pode ir aonde o homem não pode. O homem não pode ir. E nós vamos orar aqui agora.